Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Vanessa Nunes, sou professora de Direito do Trabalho e hoje nós vamos falar sobre execução trabalhista. Vamos lá, vou compartilhar com vocês a minha tela com o material que preparei para que nossa aula fique mais didática. O tema que nós vamos falar agora é sobre desconsideração da personalidade jurídica. Bom, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, né? O patrimônio dos sócios da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio da empresa, tá? Em especial quando nós estamos falando, por exemplo, de uma sociedade limitada. O nome já fala, limitado. Limitado ao quê? Limitado às cotas dos sócios, tá? Então, vamos dizer que para montar uma empresa, eu montei com o João, né? Nós constituímos uma sociedade, eu dei 50 mil reais e ele deu 50 mil. Cada cota vale R$ 1. Então, nós demos em dinheiro, volta em porcentagem. Então, eu tenho 50% das cotas da empresa e ele tem 50% das cotas. O máximo que nós somos responsáveis por aquela empresa é 50% do valor das nossas cotas, que não é mais em 50 mil, é 50%. Porque essa empresa ela vai crescer, então o que era um patrimônio de 100 mil, hoje é 1 milhão. Então, 50% das cotas eu tenho 500 mil, ele tem 500 mil, né? Por exemplo, na cotação de hoje. Então, o máximo que eu sou responsável pela empresa é pelas minhas cotas. E eu tenho uma proteção, uma espécie de guarda-chuva que me protege, porque o máximo que vai atingir do meu patrimônio é as cotas que eu tenho. Então, as dívidas que a empresa contrair, no máximo, até as minhas cotas eu serei responsável, não vai atingir meu patrimônio pessoal. No artigo 50 do Código Civil, ele fala sobre a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Significa que aquele sócio que usa o dinheiro da empresa como se fosse o dele pessoal, confunde o patrimônio, né, ele desvia a finalidade da empresa, ele pode sim ser compelido a ter que arcar com a dívida da empresa com seus bens pessoais. E quando isso acontece? Quando no processo onde está ocorrendo lá a execução, o juiz desconsidera a personalidade jurídica da empresa e passa a atacar o patrimônio pessoal dos sócios, com base no artigo 50 do Código Civil, ok? Bom, só que assim, nós temos cada diploma legal, né? Cada lei, nós temos uma configuração diferente para desconsideração da personalidade jurídica. Né? A gente até fala que existe a teoria maior e a teoria menor. Nós vamos usar aqui o que geralmente a doutrina melhor classifica como teoria subjetiva e teoria objetiva. O que é uma teoria subjetiva? É aquela adotada pelo Código Civil, que eu comentei o artigo 50, que fala, essa teoria ensina que para os bens dos sócios possam ser atingidos, é necessária a comprovação de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, né? Artigo 50 do Código Civil. Isso que geralmente é aplicado no direito empresarial. Agora, quando nós vamos para a teoria objetiva, nós seguimos aí o que é adotado pelo Código de Defesa do Consumidor, que basta a insolvência da empresa para atacar o patrimônio dos sócios. Nós temos também no direito ambiental, que caso a personalidade jurídica da empresa seja um impedimento para ressarcimento dos danos, desconsidera para atacar o patrimônio dos sócios. E nós adotamos aqui, até mesmo com base no Código do Consumidor, por inteligência do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, porque a gente faz a seguinte comparação. Nós não temos lá o consumidor hipossuficiente comparado ao fornecedor? Pois bem, aqui a gente tem o empregado, ele é hipossuficiente comparado à figura do empregador. Então, por isso que nós traçamos essa comparação e aplicamos a teoria objetiva. O CPC, em 2015, ele veio com um incidente da desconsideração da personalidade jurídica no artigo 133 seguintes, que aplica-se ao processo do trabalho. Então, nos termos do artigo 855-A da CLT, aplica-se o 133 do CPC aqui. Então, assim, o CPC ele não trouxe quais são as hipóteses que admite a desconsideração da personalidade. Apenas cuidou de apontar o processamento do incidente.
Então, por isso que nós nos remetemos aí ao artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Nós aplicamos a teoria objetiva, como eu acabei de falar para vocês, porque nós nos baseamos no princípio protetor do trabalhador, tá? Atribuindo responsabilidades aos sócios pelas dívidas da pessoa jurídica, na medida que foram eles beneficiados dos lucros oferidos pela empresa, fruto do trabalho do empregado. Então, quando nós estamos aí na fase de execução do processo do trabalho, nos termos do artigo 889 da CLT, que fala o seguinte, que na omissão da CLT, nós partimos para a lei dos executivos fiscais como fonte subsidiária. Então, a gente afirma que o incidente do CPC vai ter aplicação no processo do trabalho, calcado na teoria objetiva, porque quando a gente fala de executivo fiscal, a gente fala de direito tributário. Do tributário também, gente, a teoria é objetiva, tá? Porque o tributo é interesse coletivo em prol do privado, né? Então, por isso que, já que a gente aplica subsidiariamente a lei dos executivos fiscais, aplica-se também a teoria objetiva aqui na trabalhista, e não a subjetiva, que é aquela mais difícil do direito empresarial. Portanto, tendo em vista o princípio protetor do direito do trabalho, que pode, inclusive, ser aplicado no campo processual, a aplicação da teoria objetiva da desconsideração da personalidade jurídica, com base no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, ainda é uma regra que nós aplicamos aqui, e artigo 4º, parágrafo 3º da Lei dos Executivos Fiscais também. Então, não tem motivo para a gente falar que não aplica-se a desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho. Então, sim, pode, inclusive, a requerimento da parte ou do Ministério Público do Trabalho, tá? Eu até coloquei uma observação aqui embaixo. Podemos concluir que, de acordo com o artigo 855-A da CLT, o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, regulamentado pelo CPC, do 133 ao 137, será aplicado ao processo do trabalho com as adaptações pertinentes ao processo trabalhista, sendo assegurada a iniciativa também ao juiz do trabalho na fase de execução, igual ao artigo 878 da CLT. Lembrando que todos os artigos mencionados aqui, vocês precisam ler para a compreensão ficar completa. Tudo bem? Então, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, também conhecida como a teoria da penetração, é utilizada no processo do trabalho por aplicação subsidiária, permitida em razão da norma esculpida no artigo 8º e 769 da CLT, pelo princípio da alteridade. E como vai funcionar? Né? Como tem se posicionado aí o TST nesse sentido? O TST vem aplicando a desconsideração da personalidade jurídica com o apoio do artigo 28, parágrafo 5º do CDC, e sempre a personalidade jurídica, se ela é um empecilho, né, algo que está trazendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, aplica-se a desconsideração. E a gente tem utilizado aqui na trabalhista com essa mesma linha de raciocínio. Ok? A teoria da desconsideração é aplicada de forma ampla quando for apurada a insuficiência do patrimônio da empresa para honrar as dívidas contraídas, independente de fraude ou de simulação. Ou seja, a insolvência da empresa para que o Estado autorize a execução dos bens dos sócios considerados individualmente de forma solidária e ilimitada, até o pagamento integral dos créditos trabalhistas. E como funciona o processamento do pedido de desconsideração? Então, eu coloquei para vocês aqui. O incidente da desconsideração será instaurado a pedido ou a parte do Ministério Público, ou seja, a parte pode pedir ou o MP também pode pedir, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento. Então, toda aquela fase de conhecimento é possível, bem como na fase de execução. Será dispensável a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade for requerida na petição inicial. Já na minha petição inicial, eu já coloquei que a empresa está passando por sérias dificuldades financeiras ou que está ocorrendo ali
dilapidação do patrimônio para não pagar os empregados. Já observei isso. Então, eu já faço esse requerimento na minha petição inicial. Em hipótese que o réu vai ser citado, tanto a pessoa jurídica quanto o sócio da empresa. Agora, se for feito o pedido de forma de petição específica, tá? Então, uma vez instaurado o incidente por petição específica, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para que no prazo de 15 dias apresente a manifestação e eventual requerimento de produção de provas, tá? Não é só pedir, gente, também tem um contraditório, ampla defesa, direitos constitucionais garantidos. Da decisão interlocutória que é acolher ou rejeitar o incidente na fase de conhecimento, não será cabível recurso de imediato. Então, quando a gente está falando do pedido lá na petição inicial, está na fase de conhecimento. Não vai ser possível recurso porque tem natureza de decisão interlocutória. E lembra que nós temos o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias? Pois bem, lá não vai ter um recurso para a gente poder atacar, vai ter que esperar a sentença final, a sentença de mérito, para poder recorrer. Agora, quando nós estivermos falando de uma decisão que ocorreu na fase de execução de sentença, aí sim será cabível interposição de agravo de petição. Esse é o recurso cabível, independente da garantia de juízo no prazo de 8 dias. Olha que interessante, né? Então, não está atrelado à garantia de juízo para poder recorrer. Caso a decisão seja proferida pelo relator em incidente instaurado originalmente no tribunal, caberá a interposição de agravo interno. Aqui você vê que a diferença? Uma vez é na fase de execução, agravo de petição. Se for lá no tribunal, agravo interno, tá? Recurso cabível contra a decisão monocrática interlocutória individual do relator. Então, nós temos aí a possibilidade do incidente em diversas fases processuais, né? Não é só na fase de conhecimento ou só na execução. Então, é importante a gente saber qual é o recurso cabível. Então, eu peço para vocês até tomarem nota desse último parágrafo que está aqui, para que vocês ampliem os estudos e aprofundem para ficar mais fácil aí o entendimento, né, do processamento do pedido da desconsideração da personalidade jurídica. Gente, esse é o último vídeo aí da série, né, de execução trabalhista. Essas são as referências bibliográficas, nós baseamos o nosso texto, desde o primeiro vídeo até esse último. Agradeço por vocês acompanharem até aqui e fico à disposição. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!